Seja bem-vindo ao Preverte UEA. Eu sou o professor Alê, sou do sexo masculino, sou pardo, tenho cabelos pretos, estou trajando calça jeans e blusa preta. E a nossa aula está acontecendo no estúdio de TV e usaremos uma lousa interativa aí para nossas anotações. E vamos começar a nossa primeira aula de revisão. Vamos falar hoje sobre escalas termometria, escalas termométricas, variação de temperatura e calorimetria. Vamos voltar aí a estudar esse assunto, revisar esse assunto, que já estamos chegando na reta final aí do nosso vestibular da UEA. Vamos começar hoje com nossa primeira questão, uma questão aí da UEA. Um turista estrangeiro leu em um manual de turismo que a temperatura média no estado do Amazonas é de 87,8 graus, medidos na escala Fahrenheit. Não tendo noção do que esse valor significa em termos climáticos, o turista consultou um livro de física e encontrou a seguinte tabela de conversão entre as escalas termométricas: Celsius e Fahrenheit. Para a fusão do gelo, Celsius igual a 0, Fahrenheit igual a 32. Para a ebulição da água, Celsius igual a 100, Fahrenheit igual a 212. Com base nessa tabela, o turista fez a conversão da temperatura fornecida pelo manual para a escala Celsius e obteve o resultado. Letra A, 25, letra B, 31, letra C, 21, letra D, 36 e letra E, 16. Para a gente voltar aí a resolver esse tipo de questão, a gente tem que lembrar dos processos de conversão entre escalas termométricas. E aí a gente tem que lembrar que as escalas termométricas elas podem se conectar através de uma equação de conversão, onde temos aí a escala Celsius indo de 0 a 100 e a escala Fahrenheit indo de 32 a 212, que nem está na tabela que aparece na questão. E também eu tenho aí aparecendo a escala Kelvin, que para essas relações eu tenho 273 e 373 Kelvin. E a gente tem que visualizar como é essa relação entre as escalas, lembrando que é sempre subtraindo o valor do meio pelo de baixo, o valor de cima pelo de baixo e faz a igualdade aí entre todas as escalas. Fazendo essa relação, a gente chega na seguinte relação geral, onde θC aqui é a temperatura em Celsius dividido por 5, igual a θF, temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9, e se fôssemos adicionar a escala Kelvin, temperatura em Kelvin, menos 273 dividido por 5. Para resolver essa questão, basta utilizar essa primeira parte aí da equação. E como é que fica a resolução dessa equação aí, dessa questão? Basta eu pegar a relação primária aí entre Celsius e Fahrenheit e substituir no lugar da temperatura em Fahrenheit o valor que o turista teve aí na questão de 87,8. Quando a gente resolve essa questão isolando a temperatura em Celsius aqui, a gente chega no valor de 31 graus Celsius, que é a resposta da nossa questão aí, letra B. E vamos agora para a nossa questão de número 2, da Unifesp. O texto a seguir foi extraído de uma matéria sobre congelamento de cadáveres para sua preservação por muitos anos, publicado no jornal Estado de São Paulo, de 21/7/2002. de 2002. Após a morte clínica, o corpo é resfriado com o gelo e uma injeção de anticoagulantes é aplicada em um fluido e um fluido especial é bombeado para o coração, espalhando-se pelo corpo e empurrando para fora todos os fluidos naturais. O corpo é colocado numa câmara com gás de nitrogênio, onde os fluidos endurecem em vez de congelar. Assim que atinge a temperatura de menos
321 graus, o corpo é levado para um tanque de nitrogênio líquido, onde fica de cabeça para baixo. Na matéria não consta a unidade da temperatura usada. Considerando que o valor indicado de menos 321 graus esteja correto e que pertença a uma das escalas Kelvin, Celsius ou Fahrenheit, pode-se concluir que foi usada a escala letra A, Kelvin, pois trata-se de um trabalho científico e esta unidade é adotada no sistema internacional. Letra B, Fahrenheit, por ser um valor inferior ao zero absoluto e, portanto, só pode ser medido nessa escala. Letra C, Fahrenheit, pois as escalas Celsius e Kelvin não admitem esse valor numérico de temperatura. Letra D, Celsius, pois só tem valores numéricos negativos para indicação de temperaturas. Letra E, Celsius, por tratar-se de uma matéria publicada em língua portuguesa e essa unidade é adotada oficialmente no Brasil. Para a gente entender essa questão, para a gente entender qual o valor, o significado dessa temperatura adotada, a gente também tem que entender um pouco sobre zero absoluto. O que é o zero absoluto? É o limite de temperatura inferior na natureza, ou seja, a mínima temperatura que eu posso alcançar. A temperatura ela está relacionada com a agitação molecular. Então, quanto menor for a temperatura, menor é a agitação molecular. É o que dá para visualizar aí as moléculas mais espaçadas quando a temperatura está alta, as moléculas mais juntas quando a temperatura está baixa. O zero absoluto, ele existe quando não existe mais agitação molecular, ou seja, as moléculas estão completamente comprimidas e estáticas. E esse zero absoluto, trabalhado de maneira científica da seguinte forma. Na escala Kelvin, o zero absoluto, quando não tenho mais agitação molecular, ele tem um valor de zero mesmo. Zero Kelvin é o meu zero absoluto, minha menor quantidade de temperatura. E isso, convertendo para a escala Celsius, eu tenho um valor de menos 273,15 graus Celsius. Ou seja, aquela temperatura que apareceu na questão não está nem perto aí dessas duas escalas. Portanto, ela só pode estar na escala Fahrenheit, porque só ela admite esses valores de temperatura, letra C. Vamos para a nossa terceira questão, uma questão aí da UEA 2024. Uma pessoa deixa uma garrafa com 500 gramas de água a 20 graus Celsius no congelador. Sabendo que o calor específico da água vale 1 caloria por grama vezes graus Celsius e que a cada minuto no congelador a água na garrafa perde 250 calorias de calor, o tempo máximo o tempo máximo para que a pessoa remova a garrafa do congelador antes que a água comece a congelar a 0 graus Celsius é de letra A, 10 minutos, letra B, 50 minutos, letra C, 40 minutos, letra D, 30 minutos e letra E, 20 minutos. Essa questão é uma questão de calorimetria, ou seja, é uma questão de calor, de transferência de calor. Para a gente entender a resposta dessa questão, a gente tem que lembrar aí do que é o calor. O calor representa aí uma energia que é transferida de um corpo para outro. E essa transferência de energia depende exclusivamente da diferença de temperatura. É o que vai estar com a garrafa a 20 graus Celsius e lá dentro do congelador com uma temperatura bem inferior. E aí eu vou ter uma transferência aí desse calor da garrafa para o congelador. Com isso, como que a gente vai chegar no resultado? A gente precisa de uma maneira de calcular e para a gente calcular esse tipo de transferência de calor, a gente precisa da equação fundamental da calorimetria. Essa equação é exclusiva para calor do tipo sensível. E aí, nessa equação, a gente tem que o Q, ele vale a quantidade de calor sensível, M é a massa
do corpo que está sofrendo essa transferência de calor. C é chamado de calor específico, que é uma característica de cada corpo. E ΔT é a variação de temperatura. Com isso, jogando os valores do problema nessa equação fundamental, a gente vai chegar na resposta. Olha só, ΔQ igual a MC vezes variação de temperatura, onde M aqui é 500 gramas, C, que é o calor específico, vale 1, e a minha variação de temperatura, 0 menos 20. Isso me dá uma quantidade de calor de menos 10.000 calorias, onde esse sinal negativo ele indica que o corpo está perdendo calor. Mas a gente não quer a quantidade de calorias que ele perdeu, mas sim o tempo que levou para ele chegar até 0 graus. E aí, para isso, basta fazer uma regra de 3 aqui embaixo, onde eu tenho 250 calorias para 1 minuto, ele vai perder aqui 10.000 calorias. Basta encontrar esse tempo. Isolando o tempo aqui, eu tenho aí 10.000 dividido por 250, um total de 40 minutos. 40 minutos, letra C. E vamos para a nossa quarta questão, OEA CIS 2024. No estudo de calorimetria, cada elemento possui um calor específico próprio, que traduz uma proporção entre a energia, massa e variação de temperatura. Um exemplo disso é o calor específico do cobre, que tem valor igual a 0,09 calorias por gramas vezes graus Celsius. Com relação ao calor específico do cobre, para que a massa de, letra A, 1 grama de cobre passe pelo processo de fusão, é necessário que a massa de cobre receba 0,09 calorias. Letra B, 0,09 gramas de cobre tenha sua temperatura aumentada em 1 grau Celsius, é necessário que a massa de cobre receba 1 caloria. Letra C, 1 grama de cobre tenha sua temperatura diminuída em 0,09 graus Celsius, é necessário que a massa de cobre perca 1 caloria. Letra D, 1 grama de cobre tenha sua temperatura aumentada em 1 grau Celsius, é necessário que a massa de cobre receba 0,09 calorias. E letra E, 0,09 gramas de cobre tenha sua temperatura diminuída em 1 grau Celsius, é necessário que a massa do cobre perca 1 caloria. Para a gente entender a resposta dessa questão, a gente tem que, basta decifrar o que é esse calor específico do cobre. Calor específico do cobre, ele falou aí que é 0,09 calorias por gramas vezes graus Celsius. E aí, isso indica que para 1 grama desse cobre variar em 1 grau Celsius, ele precisa receber aí 0,09 calorias, o que diz corretamente aí na letra A. E vamos para a questão de número 5, OEA 2023. Uma pessoa retira da geladeira um pote de plástico com tampa metálica, que havia sido guardado no dia anterior. Ao tocar na tampa, a pessoa deduz que está mais fria que o pote. A dedução da pessoa em relação às temperaturas do pote e da tampa está: letra A, correta, pois ao tocá-lo o pote aquece mais rápido do que a tampa. Letra B, incorreta, pois a tampa e o pote aquecem com a mesma velocidade. Letra C, incorreta, pois tanto o pote quanto a tampa estão na mesma temperatura. Letra D, correta, pois os metais atingem a temperatura mais baixas que os plásticos. Letra E, incorreta, pois os plásticos atingem a temperatura mais baixa que os metais. Para a gente entender a resposta dessa questão, a gente tem que lembrar de condutibilidade térmica. Esses materiais eles têm diferente condutibilidade térmica. E aí, o metal ele rouba calor de você mais rápido do que o plástico. Aí você tem a sensação que ele está com uma temperatura mais baixa. Portanto, a resposta correta é a mesma temperatura aí, letra C. Na aula de hoje, a gente estudou um pouco, revisou aí sobre escalas termométricas, variações de temperaturas e sobre calorimetria, a troca de calor entre os corpos. Assuntos que são importantíssimos aí para o vestibular da OEA e que você deve revisar e continuar revisando e fazer os exercícios aí que estão disponíveis. Não esqueça aí também de seguir o Preveste OEA em todas as redes sociais.